em outubro, mais para o fim do ano, que é um Artego com uma vocação, digamos, mais fora de estrada, mas ele é um 4x2, como um Artego rodoviário, só que desenvolver um pacote de soluções interessantes para aquela galera que trabalha mais aí no leite, na ração, no complemento de silo, né? Aquelas aplicações que são bem mais pesadas e que normalmente quebra para-choque, daquela quebradinha de farol, né? Tem todas as características, principalmente também o caminhão atolar. Então, o pessoal desenvolveu aqui um pacote de soluções que a gente achou bem interessante. Vamos lá dar uma olhada. Chefe, aquela história, a gente sabe também que caminhão, quando precisa trabalhar em aplicações, em operações difíceis como essa, enfim, a gente sabe muito bem que tem lá em Goiás, que tem no Centro-Oeste, tem no Norte, tem no Sul, tem em todas as regiões do país, né? As estradas da vida real, vamos falar assim. O que importa na prática? Altura livre do solo, que aqui tem uma proposta bacana, tem um pneu um pouco mais alto. Ângulo de ataque, que é o quanto o caminhão consegue embicar num obstáculo sem quebrar um para-choque, sem estourar um farol, sem empenar a parte de baixo do caminhão. E também algumas facilidades, olhando para, por exemplo, para facilidade de reboque, quando o caminhão atola, quando ele encalha, que também, infelizmente, graças às estradas, acontece muito, né? Então, esse pacote desenvolvido aqui, eu acho que, tecnicamente falando, ele foi bem interessante para resolver, para atacar de frente essas questões. Então, vamos bater um papo com o Marcos, que vai explicar todos esses detalhes técnicos desse novo Artego e também quanto custa, né? Isso é muito importante, saber o quanto isso custa mais, para dividir tudo isso com vocês. Vamos lá! Marcos, conta um pouquinho mais pra gente aqui quais são as novidades da linha Artego, esse negócio aqui nessa proposta de ter um caminhão mais adaptado para operação mista, que encare um atoleiro, né? O que mudou aqui basicamente no caminhão rodoviário? Basicamente a gente começou a receber várias solicitações de clientes que operavam nessas condições de atoleiro, clientes que entravam no meio do mato para fazer as entregas ou que tinham uma operação basicamente rural e que tinham problemas especialmente com a parte da robustez do caminhão aqui na parte frontal. O vão livre do caminhão batia muito, estragava para-choque e a gente começou a olhar que muitas dessas demandas apareciam no nosso caminhão 2730, que é um caminhão que foi feito exclusivamente para operação fora de estrada. Então o que a gente decidiu? Vamos trazer alguns elementos desse caminhão exclusivamente fora de estrada para essa aplicação, que na verdade é uma aplicação mista, né? Ele opera na rodovia, ele entra na fazenda, ele faz o seu trabalho, volta de novo para a rodovia. Então a gente precisou combinar algumas coisas da operação fora de estrada com essa operação puramente rodoviária. O que é isso basicamente, né? Então o primeiro elemento mais importante é o para-choque. Esse para-choque tem uma particularidade no material. Esse material é um material que a gente chama de DCPD, é um plástico, é um polímero especial. E a particularidade dele é que ele é um polímero que ele é bastante flexível, ou seja, ele não quebra e ele é muito resistente. Então a origem desse material foi no próprio Actros. Quando a gente desenvolveu o novo para-choque do Actros, a gente utilizou esse material e pelo sucesso que teve, a gente acabou identificando que ele faria todo sentido também numa aplicação como essa. Então, o primeiro elemento é esse, é um para-choque que ele fica mais elevado, permite um ângulo de entrada aqui melhor para esse tipo de operação. É um para-choque tripartido, ou seja, você pode fazer a manutenção eventual dele retirando só os elementos que estão danificados, então essa parte da ponta direita, a parte frontal, a parte da ponta esquerda. Não precisa desmontar o conjunto inteiro. Não precisa desmontar o conjunto inteiro, você faz só desmonta aquele elemento que você precisa trocar. Junto com ele veio também uma particularidade, que é uma coisa que parece boba, mas é super importante na operação, que é o deslocamento aqui da placa dianteira. Então a gente deixou o acesso livre aqui para o pino do cambão. Isso é muito comum nesse tipo de operação, que o cliente acaba precisando ser rebocado, né? Então o caminhão ficou parado no meio de um atoleiro, ficou com algum problema, então você precisa rebocá-lo com um trator. Então ter o pino do cambão aqui já livre para fazer o reboque, isso é um ponto bastante positivo. Outra coisa interessante que também se pede bastante para proteger os faróis, essa é uma região onde você bate na cerca, nos morões, na plantação em geral, foi colocado essa grade de proteção.
então o farol aqui está absolutamente protegido contra qualquer tipo de colisão. Legal. E essa é uma região bastante suscetível a ter justamente as batidas. Quanto que ele ganhou aqui de capacidade de acesso em área difícil, assim, de ângulo de ataque? Ângulo de ataque, então o nosso veículo rodoviário, ele tem 20 graus de ângulo de ataque e esse aqui passa a ter 25. Então é um incremento muito grande, né? Realmente é uma melhoria bem considerável, que é conseguida justamente pela posição desse para-choque, que ele é um pouquinho mais elevado, em combinação também com essa parte lateral aqui, que a gente pode também ver, a gente colocou este degrau, que justamente ele para nessa mesma linha do para-choque e permite então que o ângulo de entrada aqui fique mais elevado, ou seja, é um degrauzinho aqui também específico para esse tipo de operação. E uma coisa muito interessante também, essa peça aqui é uma peça de metal, então também se houver qualquer tipo de colisão com alguma pedra, com algum elemento da estrada, também é muito fácil de reparar, quer dizer, Perfeito. Você dá uma batidinha aqui e você repara. Outra coisa que a gente fez também dentro desse processo, aqui a gente tinha a luz de seta, então essa luz de seta que ficava numa posição também muito sujeito a bater aqui e arrancá-la, a gente passou para essa parte de trás do caminhão, então agora ela está aqui na parte de trás e aqui ela acaba sendo protegida pela própria carroceria do caminhão. Primeiro que já é uma região muito menos suscetível a você bater, porque a parte da manobra praticamente você livra, Perfeito. Né? Perfeito. E aqui ela fica protegida, porque o implemento ele acaba protegendo essa região. Então com isso a gente criou um pacotinho que confere um ângulo de ataque melhor e permite utilizar ele melhor dentro dessas regiões mais inóspitas, eu diria assim. Tá. Outra coisa legal também que a gente passou a oferecer é o pneu. Então, tradicionalmente, um veículo semipesado opera com pneu 275 e a gente passou a oferecer também a opção de operar com pneu 295, que tradicionalmente é um pneu utilizado nos veículos extra pesados. Certo. Né? O que você ganha com isso? Ganha em torno de 30 milímetros, mais ou menos, também em relação ao vão livre, em relação ao solo. Quer dizer, isso também é um elemento bastante interessante, porque parece pouco, mas você também tem mais espaço no seu para operar com o caminhão e evitar a colisão. Altura livre e tudo mais. Legal, isso daí acaba sendo bastante positivo. E esse pacote todo aqui, por exemplo, quanto que o cliente tem que pagar mais para ter acesso a isso tudo? Não precisa pagar nada. Na verdade, se ele quiser trocar o pneu para o 295, aí sim tem um incremento de preço que corresponde mais ou menos 1,5% do preço do caminhão. Tá. Mas o pacote restante que eu mencionei, quer dizer, para-choques, a escada, nova posição da seta, a proteção dos faróis, tudo isso custa exatamente o mesmo preço da versão rodoviária. Ou seja, realmente é uma opção, conforme a aplicação, o cliente opta por essa versão ou aquela outra versão sem nenhum custo adicional. Se pega uma estrada de terra, uma estrada de chão, vale a pena isso aqui, né? Vale a pena, eu acho que isso vale a pena. E é por isso que a gente transformou isso, a origem disso foi uma solicitação de alguns clientes, foi solicitação de clientes que operavam nessa condição específica. A gente fez alguns veículos inicialmente dedicados a ele, numa operação que a gente chama de CTT, que é uma operação de customização de caminhão, só que a gente percebeu que isso é uma necessidade normal do mercado. E com isso a gente acabou transformando num código de configuração disponível de prateleira, ou seja, o cliente agora ele pode optar e programar e ele sai de fábrica assim. E tem também aquela modularidade de poder escolher o banco que quer, aqueles bancos novos? Isso, também tem isso, né? Também a gente também tem essa opção, quer dizer, você tem a opção também do banco de vinil, que para esse tipo de aplicação também é algo muito bom, porque o nosso banco de vinil, além de ter todo o conforto, ele também permite ser facilmente lavado. Isso também é um benefício enorme para o cara que opera numa condição de estrada de terra, de lama. E também é bonito, né? E também é bonito. E também é bonito. Então a gente não pode esquecer disso. Maravilha, Marcos. Obrigado, viu? Obrigado pelas explicações, viu? Muito obrigado. Até a próxima aí. Valeu.